Primeiramente, então, gostaria de dar boa noite. Acho que podemos iniciar formalmente o nosso encontro. Queria trazer algumas palavras e, enfim, depois trazer para todo mundo como que a gente vai fazer hoje. Bom, é uma alegria, então, estar aqui hoje e apresentar o número 27 da SIG Revista de Psicanálise. A revista é para nós um espaço público de transmissão, de encontro, em que nos aproximamos, né, que aproximamos a clínica, a teoria e cultura através de diferentes estilos de escrita e modos de dizer, mantendo sempre o rigor editorial, a abertura ao diálogo. Então, nós queremos, né, que a revista seja a casa de muitas vozes, de quem pesquisa, atende, transmite, escreve na psicanálise e que cada número circule como convite a reflexões fecundas, abertura para interrogações. E por isso mantemos a cada edição nossos registros de publicação em pauta, artigos, ensaios, resenhas, entrevista, como vias, né, complementares para o pensamento crítico e implicado. Então, muito brevemente, eu gostaria de deixar um panorama dos textos com agradecimento especial a quem os assina. Bom, na nossa sessão em pauta deste número, volta-se à infância e à adolescência. Então, nós temos o texto A Multimodalidade da Linguagem na Clínica Psicanalítica do Bebê, estudo de caso e microanálise, de Marie Millet, Dulcíneas dos Santos, Érica Perlato Oliveira. Temos também o texto Autismo ou Psicose, Necessária Distinção desde a Infância, da Renata Wirtmann, Rosana Fantini, Luciana Mossolini e Francisco Neto. Temos o texto A Gramática do Controle e a Linguagem das Infâncias, Notas para o Exercício da Ética do Cuidado, do Márcio Cabral. A Utopia, Construindo um Horizonte Possível para Crianças e Adolescentes no Enfrentamento do Racismo, os 35 anos do ECA, de Carolina Lima, Fernanda Hoff, Gabriela Itaqui, Luciane Suzin, Marisa Batista e Marta Conte. Subjetividades contemporâneas, clínica e identidade à luz das novidades tecnológicas de Maria Cristina Rother Hornstein. E esses são os nossos textos da seção em pauta. Na seção artigos, temos o texto de Match em Match, O Amor Cai nas Redes, de Joana Alvarez, Ana Júlia Dierings, Emily Dalpian e Laura Baggio. O texto Marcas do Masoquismo Originário e da Passividade à Luz da Teoria da Sedução Generalizada, de Laplanche, de Carla Schwarzer. Entre Mãe e Filha, Efeitos de Relações Simbióticas na Subjetivação Feminina, de Georgia Fiore e Carolina Falcão. E na seção Ensaios, O Lugar da Escrita Psicanalítica no Enquadro Interno do Analista, Uma Topografia Ética, de Felipe Karasek. A Mulher Inteira Constitui Tabu, um enunciado do horror à diferença, de Renata Birk. A entrevista, então, com Julieta Jerusalinski, A Infância de Nossos Tempos. E também a sessão resenhas, com a tese de Vitor Guerra sobre a intersubjetividade e os processos de subjetivação, de Angela Becker, Renata Serafini e Tatiana Cardon. E Ler o Masoquismo pelo Avesso, de Rafael Werner. Então, eu gostaria, né, de agradecer com carinho às autoras e aos autores, aos pareceristas e a vocês que nos acompanham e fazem a revista circular. Um agradecimento especial à nossa convidada, Julieta Jerusalinski, que a seguir vai fazer uma fala, uma exposição destacando pontos que considera centrais no tema trabalhado por ela na entrevista dessa edição. Então, muito obrigada, Julieta, pela disponibilidade em estar aqui conosco. Será uma satisfação escutá-la e poder dialogar contigo. Agradeço ainda a nossa comissão executiva, Adriana Gobi, Ângela Segabinazzi, Cristina Herbstreit, Gabriele Gomes e Pamela Bratkowski, pelo trabalho atento e generoso em cada etapa da publicação. Então, meu muito obrigada a todos.
Depois da fala da Julieta, a ideia é que a gente possa abrir um espaço, né, para podermos conversar e que esse encontro mantenha viva nossa aposta, tempo para escutar, perguntar e fazer a palavra trabalhar. Muito obrigada. Te passo a palavra, então, Julieta. Boa noite, colegas. Muito bom estar aqui com vocês nessa casa. É um encontro virtual, mas me sinto acolhida. Estávamos com a Mariana e com a Fernanda ali logo no início, fazendo memória de quando a gente tinha se encontrado pessoalmente da última vez. E eu me lembro de estar aí na casa de vocês, me falaram que já mudou o endereço, mas de estar aí com vocês no ano de 2017, 18, por aí, se eu não me engano, na ocasião discutindo o tema do autismo, da patologização da infância e da detecção precoce de sofrimento psíquico. Então, temas que me são muito caros, né, muito importantes, e sempre é um gosto quando aquilo que, bom, nos preocupa, nos faz pensar, move as nossas elaborações teóricas a partir da nossa praxis clínica, ressoam nos colegas e a gente é convidado para seguir pensando junto. Então, é muito bom ser convidado novamente. Isso significa que é um diálogo que segue então ao longo desses pelo menos, né, 9 anos, pelo menos 9, porque há uma história anterior a esse último encontro, e que de fato possamos pensar essas questões relativas à infância e à adolescência na contemporaneidade. Eu não vou aqui fazer uma fala relativa a toda a revista, até porque eu ainda não tenho ela em mãos, né? Eu vou receber, acho que daqui a pouco, o exemplar, mas o que a gente combinou é que eu traria uma fala breve sobre isso que foi objeto dessa entrevista, né? Então é interessante porque aqui a gente vai fazer um diálogo, mas o que está publicado já tem a lógica de um diálogo, ou seja, o que eu escrevi já parte de questões colocadas pelos colegas, né? Para a gente pensar junto. E o primeiro ponto é o que a gente poderia então considerar como próprio da infância contemporânea. Isso implica, por um lado, a gente poder situar o que seria mais estrutural da infância e que isso como isso é afetado pelo que comparece na contemporaneidade, desde o ideal e desde o sintoma social, né? Então, penso que esse é um ponto nodal para pensarmos, porque certamente a psicanálise, desde os seus primórdios, leva as crianças muito a sério. Ou seja, não considera a psicanálise de crianças algo menor ou algo secundário. Freud, ele considera que as investigações que as crianças fazem são verdadeiras pesquisas, que assim como as dos cientistas têm erros e fragmentos de verdade. E Freud leva muito a sério todo o prazer que a criança quer ter e as suas modalidades e sua organização de gozo próprio da infância, e considera também que um sintoma que uma criança apresenta não é simplesmente uma falha, certo? Há verdade nesse sintoma. Então, verdade, gozo e saber estão colocados ali desde o início para que a gente pense o que se passa com uma criança. A questão é se verdade, gozo e saber, ao longo desses 120 anos de prática com a infância, acho que a Maíra está com o microfone aberto, tenho a impressão.
Aviso porque pronto. E o que, que mudou nesses 120 anos e o que, que é próprio da infância contemporânea, né? Freud nos dizia que o brincar da criança, que é um sintoma estruturante do sujeito na infância, está atravessado pelo desejo de crescer. É que esse é um desejo que a criança tem, né? Eu gosto muito que as crianças dizem quando eu for grande. Quando eu for grande é uma maneira que as crianças têm de falar do futuro, e isso é muito bonito porque faz coincidir na fala de uma criança o virar adulto. Eu tô com um gatinho miador aqui que vai fazer bagunça, só um pouquinho. Tá bom, pode pegar um arzinho, vai lá. O que faz coincidir, então, isso de dizer quando eu for grande, faz coincidir o virar adulto com realizar o ideal. Então, as crianças, elas são desejosas do futuro, elas querem crescer, e isso não é algo que diz respeito a elas sozinhas, isso diz respeito também a as demandas e ao desejo inconsciente que nós endereçamos para a geração seguinte, porque como nos diz Freud, nós esperamos que a geração seguinte venha triunfar onde nós fracassamos. Não é pouca coisa o que nós pedimos para a geração seguinte. Então, quando uma criança diz quando eu for grande, ela está respondendo, está se posicionando em relação a esse movimento entre gerações. Então, aqui nós temos algo bastante próprio do ser criança, do que é ser um sujeito na infância. Entendendo que considerar a especificidade que o sujeito tem na infância não significa menosprezá-lo, infantilizá-lo ou fazer dele um sujeitinho. Significa levar muito a sério uma condição própria. Esse desejo de crescer, esse desejo de vir a ser, de realizar certos ideais, certo? Agora, na contemporaneidade, eu tenho escutado crianças que não são apenas crianças desejosas do futuro. Eu tenho escutado as crianças preocupadas com o futuro. E isso é um ponto que me interessa bastante discutir aqui com vocês, escutar se isso atravessa também a praxis daqueles que entre vocês intervêm com a infância. Porque as crianças elas estão preocupadas diante de uma mudança muito importante que se produziu na cultura. Há 120 anos atrás, o paradigma ainda era a ideia de uma civilização, os seres humanos, no seu movimento civilizatório, considerando que era preciso um certo triunfo sobre uma natureza selvagem que resultava profundamente ameaçadora para o ser humano. A posição da civilização hoje em dia em relação à natureza não é mais essa. Na atualidade, a preocupação que a gente tem é como nós vamos sustentar um processo civilizatório que não aniquile a natureza, porque a natureza vem sendo aniquilada por uma condição brutal do consumo, um consumo desenfreado, uma ilusão, então, de que tudo aquilo que nos falta poderia ser comprado, e uma compulsividade do consumo e um fetiche das marcas que tem produzido uma verdadeira devastação da natureza que ameaça muitas espécies e inclusive a nós mesmos dentro desse planeta. E é muito interessante porque eu contava na entrevista que nas eleições passadas
Eu fiz uma pergunta para as crianças no consultório, para pacientes meus e para pacientes de colegas. Eu perguntei: o que você faria se você fosse presidente? Estávamos ali entre o primeiro e o segundo turno das últimas eleições. Digo, né, como o tempo passa, já estamos, né, na boca de uma próxima eleição, certo? Mas as crianças muito chamuscadas que estavam das polarizações discursivas me diziam: mas o voto é secreto? Eu dizia: não, eu não estou te perguntando em quem você votaria se votasse, ou em quem a tua família vota. Eu estou te perguntando o que você faria se fosse presidente ou presidenta. Me parece algo interessante, porque quando começa toda uma questão de uma polarização discursiva, muitas vezes se deixa de endereçar para para as crianças, perguntas que são nodais acerca de como elas se supõem em relação a os ideais. Essa entrevista que eu fiz com as crianças, então essa entrevista que eu cito nessa entrevista foi publicada como carta aberta à democracia da Rede Bebê, o que dizem as crianças. E o interessante foi que, sendo crianças, algumas das quais com síndromes, com quadros psíquicos importantes, muitas delas, as crianças, elas tocaram os pontos cruciais da preocupação da civilização contemporânea, a preservação do planeta, o lixo, as guerras, as injustiças sociais, tudo isso atravessou o discurso das crianças e o que elas mudariam se elas fossem presidentes, o que elas pensam que seria preciso cuidar. Isso aparecia, claro, no meio de algumas outras ideias fantasiosas, como eu inventaria uma máquina para amarrar sapatos, mas pensando bem, isso ia ser complicado, porque também ia precisar uma máquina para desamarrar. Eu inventaria uma vacina que curasse todas as doenças, mas pensando bem, quem faz isso são os cientistas. Então, como presidenta ou presidente, eu daria dinheiro para os cientistas poderem desenvolver vacinas. Eu não usaria venenos nas plantas e nas comidas, porque isso faz mal para as pessoas e também mata os insetos e as abelhas que polinizam as flores. Eu encontraria uma maneira de recolher todo o lixo e transformá-lo para que as cidades não estivessem sujas. Eu daria dinheiro para as crianças que têm, para famílias de crianças que não têm onde morar ou que não têm os brinquedos, para que todo mundo pudesse ter casa e brinquedos. É emocionante escutar as crianças dizendo tudo isso. E é emocionante porque a gente precisa se dar conta que nós tantas vezes temos a ilusão de que as crianças elas estão alheias ao que se passa no mundo. Não, tá certo que a gente as proteja, que a gente, não não as exponha a uma condição onde atos se precipitem na sua vida e que as impeçam de sonhar. E disso, sim, a gente as poupa um tanto, ou deveria poupá-las, porque nem todas são poupadas, mas isso não significa deixar as crianças alheias ao mundo em que elas vivem, né? As crianças, elas estão muito atentas, justamente porque como a gente pede para elas nada menos do que elas venham triunfar onde nós fracassamos, elas estão bastante atentas a quais são os fracassos contemporâneos e ao mundo que lhes deixaremos. Então, nesse sentido,
eu considero que, assim como a prática da psicanálise, ela nos coloca em contato com a obscuridade do nosso tempo, pensando justamente o que é ser contemporâneo, como nos diz o Agamben, não é? Nos fascinarmos com as luzes, mas pensarmos na obscuridade do nosso tempo, e certamente a psicanálise nos coloca em contato com essa obscuridade, com o que vai retornando do não elaborado, nas formações do inconsciente, xistes, sonhos, sintomas, atos falhos nos nossos tempos, mas a prática com a infância, justamente pelo fato das estruturas não estarem decididas na infância, justamente pelo fato das crianças elas estarem em estruturação, elas são profundamente permeáveis ao que se passa na sua época. Elas assim vão nos mostrando para onde se encaminha a cultura. Elas são as primeiras a nos mostrarem isso. Então, me parece que o fato de que a gente tenha crianças tão preocupadas com o futuro é algo bastante revelador dos tempos que vivemos, dos impasses civilizatórios que estamos enfrentando na contemporaneidade. Em que o futuro ele não vira apenas uma tela de projeção de possíveis realizações. Também há um certo temor acerca de para onde estamos caminhando, o que estamos fazendo. E um custo enorme que isso pode ter como por vir. Bom, então, essa foi uma das questões colocadas pelos colegas, né, da SIG para a gente pensar e que me interessa bastante poder conversar sobre isso com vocês. Outro dos pontos que foi levantado nessa entrevista e que me parece central as consequências da pandemia para a infância. Porque vejam, a gente viveu certamente algo profundamente traumático. E quando a gente vive algo muito traumático, às vezes a gente não quer falar desse assunto. Porque falar disso causa uma espécie de um temor de um retraumatismo de falar disso. Mas nós não temos como, ao trabalhar com o que a gente trabalha, nos calarmos sobre as consequências que nós ainda recolhemos para crianças e adolescentes das privações e do traumatismo coletivo que a pandemia produziu. E é preciso recordar que a pandemia não foi simplesmente um fenômeno natural, assim como as crises climáticas não são simplesmente um fenômeno natural. Isso é consequência também de uma política na qual, bom, a gente faz comércio internacional, mas a gente cuida da saúde internacionalmente. A gente viu durante toda a pandemia a OMS lutando aí bravamente para sustentar minimamente certos parâmetros éticos. No Brasil, a gente teve uma confluência muito difícil, que foi um risco real da morte, ao qual se juntou uma violência política, ou seja, uma insensibilidade da cúpula do governo daquele então, às mortes, aos riscos, à proteção das pessoas, à compra de vacinas, que poderia ter sido feita muito antes, a uma tentativa de apagão de dados sobre mortos, contaminados, vacinados ou não. Então, essa confluência onde se apresentou um risco real junto com um dano simbólico, foi algo efetivamente muito, muito violento. E certamente, quando a gente
pensa sobre as consequências pandêmicas, é preciso que nós consideremos o que foi essa pandemia cruzada com diferentes situações. Uma são as comorbidades anteriores, ou seja, o que acontecia quando a gente, por exemplo, estava lidando com pacientes já com problemas imunológicos prévios, por exemplo, certo? Então, a questão da pandemia que se juntou com a questão da comorbidade é um assunto importante. Tão importante quanto isso é que aconteceu com a pandemia e as situações de vulnerabilidade, porque não deu na mesma viver a pandemia, ou seja, que criança e onde viveu a pandemia, porque não dá na mesma viver uma pandemia com água encanada, saneamento básico, inclusão digital, do que segurança alimentar, do que numa situação de extrema vulnerabilidade, como tantos casos que nós acompanhamos na saúde pública. E ainda diria para vocês que como essa pandemia incidiu para aqueles que já tinham, por exemplo, dificuldades psíquicas anteriores. Porque nós fomos nos encontrando com algumas crianças que estavam até muito felizes de não terem que ir para a escola, justamente para aqueles 2 ou 3 pacientes para os quais lidar com outro dá muito trabalho. Casos assim de psicose e que então estavam felizes da vida dentro de casa, o que não significa que isso foi bom. Porque justamente os privou de encontros com a alteridade e desse exercício que é central e que é estruturante. Então, nós fomos nos encontrando ali durante a pandemia com uma situação muito peculiar, na qual no Brasil, vocês sabem que é um dos países, ou o país, onde mais tempo as crianças ficaram sem ir para a escola. E depois o retorno para a escola aconteceu de uma maneira muito violenta, porque os professores foram empurrados a ter que voltar da aula como serviço essencial, sem vacina em muitos casos. E conto para vocês que essa é uma situação que me sensibiliza muito, porque isso é quase como que uma apropriação do corpo do professor pelo Estado. Eu, particularmente, no segundo semestre de 2020, ainda sem vacina, voltei presencialmente ao consultório de máscara e com as janelas todas abertas, fazendo aquela faxina geral entre paciente e paciente em que a gente passava álcool, cândida, porque naquele momento a gente ainda tinha muitas coisas que nós não sabíamos, né? Mas por quê? Porque a situação pandêmica fez com que a gente fosse ampliando a possibilidade, o marco, o setting de tratamento. Eu, na semana seguinte do lockdown, me coloquei à disposição para, com todos os meus pacientes, ter inicialmente sessões ao telefone. Depois a gente foi dominando, ou pelo Skype, que a gente usava na época, certo? E depois foram surgindo essas outras plataformas que hoje em dia entraram para ficar, Meet, Teams, Zoom, etc. Mas num primeiro momento isso não estava tão consolidado, e entendendo que não é que seguia tudo igual, só que virtual. Havia diferenças. E eu penso que é muito importante que a gente fale disso, é algo que a gente também precisa elaborar, acerca do marco do nosso trabalho. O que acontece é que é muito diferente trabalhar virtualmente ou ao telefone com um adulto que está estruturado, ou pelo menos um sujeito que já está consolidado
na sua articulação significante, do que intervir nos primórdios da estruturação psíquica, em tempos nos quais a articulação corpo e linguagem ainda precisa se produzir. E isso é muito próprio da clínica com os mais pequenos, 0 a 3 anos, nesse tempo da estimulação precoce. Eu tenho muitos pacientes dessa faixa etária. E a maneira como a pulsão circula não dá na mesma através da tela ou presencialmente, certo? A maneira como a voz circula não é a mesma, a maneira como o olhar circula não é o mesmo. Para que vocês tenham a impressão de que eu estou olhando para vocês, eu tenho que olhar para o buraco da câmera, mas se eu faço isso, eu perco a expressão facial de vocês, por exemplo. Ou se eu digo, olha que esquisito, e é algo que está fora do marco, vocês não têm como resgatar isso que eu estou olhando. E isso faz com que, então, os atendimentos virtuais com os mais pequenos, produzissem um componente resistencial muito grande. Eu não estou dizendo que é impossível. Eu tenho algumas cenas ali da pandemia que, se realizou essa articulação, mas a custas de muito trabalho, porque a questão resistencial é muito maior. Então, eu não estou dizendo que é impossível sustentar um marco de intervenção para que o sujeito do desejo possa advir com o que isso significa nos diferentes momentos da vida e que a intervenção não é toda simétrica, através da virtualidade. Mas estou dizendo que a gente precisa pensar a virtualidade no eixo transferência-resistência, e certamente num tempo em que essa articulação corpo e linguagem ainda não está produzida, isso é bastante difícil. E por isso eu voltei ao consultório assim, em setembro de 2020, porque eu ia perder os meus pacientes. Não digo perdê-los no sentido de que eles iam deixar de se tratar comigo. Eu ia perder o timing da intervenção psíquica necessária para a estruturação dessas crianças. E isso foi algo muito duro, porque era perder ou perder, né? Era risco para tudo que é lado. Bom, pensemos também como essas questões pandêmicas, elas incidiram de diferentes maneiras quando atingiam bebês, pequenas crianças, crianças ou adolescentes, ou seja, dependendo da potência de estruturação de cada um desses momentos e dependendo também dos conflitos em jogo, isso teve um determinado peso diferente, né? Com os bebês, nós fomos nos encontrando com como foi duro para os pais de bebês não terem a possibilidade de contarem com co-cuidadores. Eles se viram sozinhos e isolados e, nós somos seres sociais. A gente não para em pé sozinho. O exercício da função materna e paterna precisam de uma sustentação de um coletivo, para além da estrutura psíquica que quem exerce função materna ou paterna tenha. E os pais se viram muito sós, sem ter com quem cotejar o que vinha acontecendo com a criança, sem ter com quem delegar muitos desses cuidados. Logo na sequência, muitos pais, aqueles que tinham trabalho, que não estavam em segurança alimentar, passaram o quê? A trabalhar em home office, essa ilusão terrível, né? Um dos nomes do
do inferno contemporâneo, esse home office, que dá falsa ilusão para as pessoas de que é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou seja, não está bem em lugar nenhum. E a casa é invadida, então, pelos conflitos de trabalho dos pais, o trabalho dos pais invadidos inevitavelmente pela bagunça das crianças, e aí o que começa a acontecer para evitar que as crianças invadam? Bom, se coloca as crianças na tela. Então, o home office dos pais, ele foi um catalisador das intoxicações eletrônicas que já vinham em curso. Então, a gente vai vendo pais isolados, solitários, com os mais pequenos, muita tela também. Nós fomos nos encontrando então com muitos atrasos de linguagem por consequência da pandemia, crianças com, bom, reações exacerbadas de estranhamento diante de qualquer diferença, crianças com considerações sensoriais, bom, crianças que foram empobrecendo o brincar, também capturadas por essas telas. E se isso foi acontecendo com os mais pequenos, o que aconteceu com as crianças? As crianças já um pouco maiorzinhas, né? Crianças ali de 3 anos, 3 a 6 anos. Uma perda do encontro com o semelhante. Esse momento que ele é tão importante, porque é o momento do a criança já diz eu e diz meu amigo. Esse encontro com os pares, esse momento do tecer conjuntamente, o faz de conta, de ousar com experiências espaciais, as crianças se viram então muito cerceadas e muito empobrecidas da troca com os pares, com o semelhante. Depois, a criança em idade escolar, a gente foi se encontrando com o efeito terrível que é não ter pares para cotejar suas hipóteses. Como é importante isso de, diante da mesma conta como o meu amigo faz, como é o desenho do meu amigo, como é o meu, ou seja, esse tecer hipóteses cognoscitivas juntas, isso também é preciso considerar que as famílias nucleares, elas vão se tornando pequenas, né? E muitas crianças ficaram sem conviver com nenhuma outra criança durante a pandemia. Bom, então, essa perda de pares e chegando na adolescência, eu, há um tempo atrás, falando justamente num curso sobre adolescência, colocava uma paciente, ela ia fazendo riscos numa lousa como um presidiário de cada semana da pandemia. E essa paciente que desenhava muito bem, começou a desenhar passarinhos, passarinhos, passarinhos e mais passarinhos. E em certo momento eu digo, bom, né, não é qualquer coisa desenhar um passarinho durante a pandemia, porque a janela virtual é aquela através da qual um passarinho não voa. Ele se espatifa contra o vidro, o passarinho, como tantas vezes acontece na cidade, né? Então, essa perda nesse momento da vida, que é esse momento de uma realização exogâmica do Eros, de encontrar pares, de namorar, de fazer as turmas, essa privação dessas experiências, né? Então, nós ainda estamos recolhendo essas consequências. E sobretudo, o que mais preocupa, e isso umas colegas, a Roberta Ecleide e a Kelly Brandão, elas pegaram, isso foi uma coisa muito bonita que aconteceu. Eu, na época, coloquei um texto, fiz um texto na internet dizendo que a pandemia estava privando as crianças e os adolescentes de experiências estruturantes. Mas mais grave ainda, e que isso era uma coisa que a gente precisaria pensar, o que nós íamos fazer num momento pós-pandêmico?
Nós íamos cuidar para que essas experiências tivessem lugar, ou nós íamos passar as crianças por crivos de instrumentos patologizantes para buscar nelas TEA, TOD, TDAH, dislexia e coisas do gênero, porque se esse projeto se realizasse, ia produzir uma pandemia ainda mais grave, que é uma pandemia de diagnósticos de doença mental. Essas colegas pegaram esse texto que eu coloquei na internet, como uma garrafa lançada ao mar virtual, e com isso organizaram esse livro chamado Geração Pandêmica. E, lamentavelmente, apesar de todas as advertências, nós vemos como houve uma perda de experiências estruturantes, mas em vez de que se considerasse o cuidado para que essas experiências viessem a acontecer, em muitos casos, nós vimos um triunfo de um projeto que vem ganhando cada vez mais espaço, que é o de submeter as crianças a um crivo que escrutina a infância desde a lente da psicopatologia. Então a gente vai vendo as pequenas crianças submetidas a instrumentos como o M-Chat, que realizam como autismo dificuldades que tantas vezes não são autismo, instrumentos específicos para dislexia, aplicados em crianças de 6 ou 7 anos que têm que estar em pleno processo de aposta na alfabetização, instrumentos específicos para TDAH ou TOD, ou seja, que partem da ideia de que alguém já nasceria com um transtorno. E isso é algo gravíssimo da contemporaneidade, eu acho que é um ponto nodal aí dos problemas contemporâneos, que nós vamos tendo um campo da psicopatologia que se fascina por tentar produzir técnicas de diagnósticos em segundos, e tantas vezes se picota o comportamento de uma criança como se um pequeno fragmento do que ela produz tivesse um valor patognomônico, numa forçação de barra, porque nós sabemos que a doença mental não tem fator patognomônico, ou seja, não há um elemento que seja intrínseco a apenas um quadro psicopatológico. É preciso ler esse comportamento num conjunto e num cruzamento de variáveis. E justamente eu penso que uma importantíssima contribuição que a psicanálise tem, depois de tantos anos trabalhando com os problemas do desenvolvimento infantil, ou que a estimulação precoce perpassada pela psicanálise também tem, é que nós sabemos bastante considerar os patógenos, ou seja, que situações são favorecedoras de um adoecimento. Então, o isolamento, o individualismo, a falta de convívio social, as intoxicações eletrônicas, todos esses são fatores patógenos, ou seja, que favorecem o adoecimento. Então, em vez da gente ficar tão centrado, unicamente centrado na ideia da diagnose, é muito importante que a gente transmita o que nós precisamos cuidar para que as crianças adoeçam menos, porque as crianças estão tendo experiências de vida adoentadoras. E isso nos leva justamente a esse ponto que é uma terceira questão que os colegas da SIG me colocaram, sobre a questão da virtualidade e da tecnologia digital, que consequências psíquicas isso tem. Vocês sabem que esse é um assunto que eu venho trabalhando longamente ali desde o ano 2012, 2013, quando chegam no consultório os primeiros pequeninhos que nasceram quando todo mundo já tinha
esses aparelhos de internet wireless na mão e que mudou muito a maneira que nós temos de nos relacionar, de nos representar no discurso e de como foram aparecendo ali pequenos considerações sensoriais, com falas monolíticas e ecolálicas que reproduziam ruidinhos ou frases de aplicativos, mas que não tinham uma estrutura de diálogo, e vai aparecendo então toda uma geração que, para quem parece que o principal outro é o gadget e não um outro ser humano. Penso que nos últimos anos surge um pensamento crítico maior em relação a isso. Então 13, 14 anos atrás, quando a gente falava isso, muitas vezes até os colegas psicanalistas que trabalhavam com adultos achavam que era um exagero, que a gente estava sendo como que apocalíptico, né? Afinal, a geração anterior tinha sobrevivido a tanta porcaria na televisão, por que não ia acontecer o mesmo? Porque não é o mesmo. Porque a televisão tem um programa que começa e termina, não é um contínuo, não é essa enxurrada. Em segundo lugar, porque a televisão está ali ligada na sala e aí se comenta, né? Ai, que bom isso, que horrível isso. Enquanto que quando cada um está numa janelinha digital diferente, a gente vai percebendo o que são os efeitos de uma transmissão não mediada que chega até as crianças. E aí nós vamos nos encontrando com, hoje em dia, sim, discussões da sociedade de pediatria, surgem críticas, surge a ideia de limitação das horas de celular aos quais uma criança está exposta. Temos já aí um ano inteiro quase de escola sem celular e imagina, no final do ano passado as pessoas estavam apavoradas, achando que as crianças iam ficar furibundas, que ia ser impossível. Tá aí. As crianças atravessaram, estão felizes da vida fazendo jogos tradicionais no recreio, com consequências importantíssimas. Inclusive, agora, acho que faz um mês e meio, 2, numa das escolas, que eu fui uma escola muito grande, eu digo, bom, que momento privilegiado, eu trabalho muito essa questão junto com as escolas, porque me parece ser um âmbito justamente desses de que a psicanálise pode contribuir, transpondo então o que a gente sabe para a comunidade, para gerar saúde mesmo, para produzir prevenção primária. Penso que a gente tem esse compromisso, não se trata da gente ficar sentado no nosso consultório esperando que cheguem a nós. É uma responsabilidade social e, sobretudo, no momento em que as crianças têm estado tão adoecidas. E falando, eu disse, olha, seria muito interessante a gente considerar as estatísticas de doença mental agora em relação às que a gente tinha no ano passado. E a coordenadora dessa escola me disse, olha, todas as doenças, não sei te dizer, mas sei que no ano passado nós tínhamos 71 casos de risco de suicídio e nesse caso, e nesse ano caíram para 7. Pensem nisso. Pensem a importância que é poder estar com o outro, se encontrar com os amigos na escola, brincar junto, conviver com outros para os quais a nossa vida conta, e não é para um chat GPT ou para um outro anônimo que está do outro lado do planeta que tanto faz o que acontecer na nossa vida. Então, certamente essa questão que já se colocava alguns anos atrás, ela sofre um outro salto impressionante com a IA e com os chats. Os chats passando a ocupar tantas vezes a ilusão de um semelhante, que não é um semelhante, porque no ano passado, que eu fui no Café Filosófico, me chamaram para falar sobre IA, justamente, num programa chamado Por Qual Janela a Criança Olha para o Mundo. Eu dizia, bom,
Tinha uma pergunta que a gente fazia há muitos anos atrás no telefone de linha, né? Instalaram um telefone de linha na minha casa quando eu tinha mais ou menos 10 anos. Antes não tinha. E aí, quando a gente tocava o telefone, a gente pegava o telefone e dizia: Alô, quem fala? Essa é uma pergunta interessante da gente fazer diante do chat GPT ou da IA. O que é uma palavra que não pagará o preço de ser dita? A IA não paga o preço de dizer o que diz. Não tem consequências para ela porque não tem um corpo. Então, o quanto isso vale? E que lugar nós estamos dando para isso quando os enigmas do cotidiano, eles facilmente são preenchidos por um saber pronto. Isso é uma grande máquina de preencher tempo, espaço, campo pulsional, o que quiser. E quanto mais isso preenche, mais expropriados nós somos de um saber, menos a gente elabora diante das nossas faltas. Por isso que eu tenho pensado e trabalhado a ideia de que, além dos registros real, simbólico e imaginário, é preciso pensar a virtualidade como um quarto registro. Um quarto registro que a gente não está conseguindo anodar com os nossos sintomas de estrutura. A gente fala da virtualidade que a gente não tem como viver sem ela e ao mesmo tempo é o que não nos deixa viver. Se as futuras gerações conseguirão anodar isso melhor, é uma pergunta. O quanto a incompetência para anodar isso tem a ver com que nós não somos nativos digitais, esse termo que eu gosto tão pouco, porque naturaliza algo que cria, na verdade, uma quebra da maneira de como a linguagem opera e é transmitida, porque pela virtualidade nós temos tantas vezes um aniquilamento da polissemia, um aniquilamento do ato falho, um aniquilamento dessa condição que é o mais rico da linguagem. A gente começa a funcionar pela ideia de um código. E é por isso que também os mais jovens, tantas vezes, podem se ver eles mesmos comprimidos e reduzidos a um emoji, como a gente recentemente viu na série Adolescência. Sem poder armar extensão discursiva e tomar a palavra. Então, vejam que essa é uma questão que não creio que, de fato, a virtualidade ou a IA ou a sobredeterminação algorítmica, elas impeçam absolutamente o sujeito de comparecer. Mas penso que a brecha está mais apertada. Penso que é mais difícil que a gente consiga fazer operar a subversão do sujeito do desejo diante da velocidade maquínica de fechamento sígnico que esses apetrechos e essas linguagens produzem. E é nesse sentido que me parece, já encerrando aqui a minha fala, para que a gente possa abrir aí para a interlocução, que é tão importante pensarmos como opera a transmissão transgeracional. Porque muitas vezes, na contemporaneidade, uma criança faz uma pergunta e quando o adulto vai responder, eles dizem: não, mas não foi o que eu te perguntei. Não, é que para te responder o que você me perguntou, eu preciso te dizer de onde isso veio. Não, eu só quero a resposta. Eu vou perguntar para a IA que a resposta já vem pronta. Percebem esse encurtamento discursivo e esse apagamento do que é verdadeiramente a produção de um saber que não é independentemente de um contexto. A gente não tira isso de qualquer lugar. Então, a transmissão entre gerações ela é importantíssima porque quando a gente conta para alguém mais jovem como foi no passado, bom, há maneiras e maneiras de fazer isso. Uma forma de fazer isso é numa idealização, o que é péssimo. Porque achar que o passado foi melhor. O passado não foi melhor.
e o passado nos trouxe para o presente, então melhor que a gente elabore o que nos coube viver. Mas o passado foi diferente. E se o passado foi diferente, se produz uma transmissão muito interessante entre gerações, que é a nossa condição de seres históricos. Porque o saber da geração anterior não recobre o saber que a geração seguinte precisará produzir. Quer dizer, quando eu fui adolescente, a cultura me interrogou desde um lugar. Quando os meus filhos foram adolescentes, a cultura os interrogou de outros. Então, o meu saber não recobre o que eles precisarão produzir. Mas falar das encrencas que atravessamos é algo interessantíssimo, porque revela que o mundo não foi sempre igual. E se o mundo não foi sempre igual, ser um sujeito histórico não é apenas padecer do ar do seu tempo, é também pensar que o que a gente fizer pode fazer diferença. Então, eu, por exemplo, vivi a pandemia com filhos adolescentes dentro de casa, né? Meus filhos, ali em 2020, tinham 17 e 15 anos. E quando a gente imagina o futuro dos filhos, né? Isso eu não coloquei na entrevista, estou contando para vocês. Tem partes que a gente imagina menos e partes que a gente imagina mais, mas tinha uma parte que eu imaginava muito, que é aqui como ia ser quando os meus filhos estivessem ambos no ensino médio, eles têm 2 anos de diferença, e que então a minha casa ia viver em festa. Né? Eu vivo numa casa pequenininha aqui em São Paulo, em Perdizes, numa ladeira, então tem um meio andar embaixo, com um pátiozinho pequeno, que dá para entrar pela garagem e fazer bagunça beça sem comprometer nada em cima. Eu disse, esse é o lugar onde eles vão poder chamar os amigos. E aí veio a pandemia. A pandemia impediu essa cena. Né? Meu filho fez o aniversário de 17 anos em 15 de março e se entrou em pandemia. E a minha filha já não pôde fazer o de 15. Bom, eu não vivi essa cena e eles também não. E eles me diziam: você não sabe o que é ser adolescente durante a pandemia. E eu não sei mesmo. Mas eu disse para eles: tem algumas coisas que eu posso contar. O que foi a AIDS na minha adolescência? Né? Porque a gente vinha ali, né, da ideia de os hippies, depois a loucura dos anos 80, né? Ali, finzinho dos anos 80, acabou a festa, pessoal. Acabou a festa. Sexo mata. Bom. Se alguém naquele momento tivesse me dito, bom, quando chegar a vez dos teus filhos, nem beijo na boca vai dar para ser possível, eu não sei o que eu teria feito. Mas, bom, falar disso é muito importante, porque é uma narrativa dos saberes que a gente vai produzindo diante das encrencas que nos coube viver. E isso coloca e restitui uma certa potência do lado da subjetividade, num momento em que mais do que nunca se fala em inteligência artificial, mas tantas vezes a gente deixa de calcular a debilização artificial que nós estamos produzindo. Bom, então essas são algumas das questões que a gente trabalhou aí nessa entrevista e que me parecem realmente assim pontos nodais para cuidarmos da infância e da adolescência contemporânea. Então, isso era o que eu tinha para contar e passo a palavra para o pessoal da casa e para todos aqueles que quiserem pensar junto e trazer reflexões. Obrigada. Muito obrigada, Julieta. Uma satisfação te escutar. Acho que vai ser muito potente a gente poder conversar a partir dos elementos que tu trouxeste.